Aqui. Então, o cara fez aqui um vídeo reagindo aos que dizem que o Big Bang está errado. Veja, eu vou responder esse vídeo porque o meu canal é citado no vídeo, tá? Se não fosse citado, é mais um vídeo da internet, sem problema. Mas já que ele citou o nosso canal, então eu acho justo, certo? Fazer uma resposta. O cara poderia fazer um vídeo assim, sei lá, provas de que o Big Bang está certo. Não, mas tem que citar o nosso canal. Então vamos responder, né? Justo. Então vamos lá, vamos dar o play aqui. Para falar de ciência no vídeo de hoje, na verdade, eu vou reagir a um vídeo, vou fazer algo diferente aqui hoje, galera. Então o cara, né, animado e tal, maravilha. O cara tá bem animado, vai reagir ao nosso vídeo. Vamos ver, eu já assisti na verdade, né? Mas vamos ver, vamos lá. Galera, a questão é que, como vocês sabem, eu já faço vídeo no estilo shorts há muito tempo aqui pela internet e tento em um vídeo de 1 minuto explicar alguns conceitos na física que são... Afonso, o que acha desse vídeo? Vamos ver, vamos, já tá separado aí seu vídeo, Afonso. A gente vai ver quando terminar esse daqui. Vamos lá. Assim, um pouco contraintuitivos. Eu tô falando de relatividade geral, já calculei dilatação do tempo, já calculei redshift de galáxias e sempre... Então o cara é o top das galáxias, hein? O cara já fez de tudo um pouco aí, é mestre em física, já calculou os Paranauê. Então vamos ver, tô curioso. Eu já vi, mas vamos lá. Quando eu olhava os comentários dos meus vídeos, aparecia assim uma frase: isso já foi refutado. Eu ficava, caramba, isso já foi refutado? Como assim? Caramba, refutado. Você vê que o cara gosta muito, né, das teorias. Tem uma camisa aqui com o nome Big Bang. Vamos lá. Será que passou despercebido? Eu até pesquisei na internet. Falei, será que sou eu que tô viajando? Enfim, cara, um deles escreveu: isso já foi refutado. Escreveu o nome do canal. Opa, citou nosso canal, certo? Então, justo respondermos. O canal foi citado, então nada mais justo do que o próprio autor do canal, que sou eu, o próprio autor do vídeo, que sou eu, responder, certo? Então vamos lá. E aí, eu fui lá e o primeiro vídeo que eu vejo no canal, galera, era assim: o erro dos Big Banguistas. Aí o cara pira, né? Einstein com nariz de palhaço. Será que ele já viu isso alguma vez na vida dele? Então a reação, eu imagino, o cara deve ter ficado muito nervoso, ao ponto de fazer um vídeo react, né? Poxa. O quê? É o quê, né? Nossa. O erro de quem? Eu tipo... Interessante que a foto, cara, é o Albert... Dos Big Banguistas. Na verdade, esse termo, tá? Você encontra até em artigo científico, Big Bangers. Você vai achar em inglês. Eu meio que dei uma adaptação pro português, tá bom? Vá no Google Acadêmico aí, você acha. Eu coloquei aí, Big Bangers. É como algumas pessoas chamam os defensores aí do modelo do Big Bang. Tipo, o cara que defende darwinismo, ele é chamado de darwinista, ou darwinista. Então, o Big Banguista também tem a sua nomenclatura, tá? Albert Einstein com cara de palhaço, assim, eu fiquei até meio... Que? Aí você vê que olha só, eu faço isso de propósito. Eu tento instigar a galera, é provocativo. Porque eu sei que o pessoal idolatra o Einstein, cultua o Einstein como um gênio da humanidade e tal. Aí você coloca ali um nariz de palhaço, o cara... O que é isso? Não pode ser! Né? Então eu já esperava por essa reação. Na verdade, isso não é uma surpresa pra mim. Eu faço de um modo intencional, tá? Que isso, cara? E assisti. Ele colocou alguns pontos que são evidências do Big Bang e tenta refutar eles. Mas eu sou... Na verdade, não é que eu tento refutar. Eu digo que não prova. Eu digo que aquela dada evidência não prova o Big Bang ou principalmente a expansão do espaço. Gravem bem isso, porque a gente vai repetir várias vezes essa palavrinha aqui, expansão do próprio espaço. Eu sou professor, então acho que é obrigação minha fazer um vídeo refutando o que ele diz que são erro dos Big Banguistas. Então ele se denomina professor, certo? Ele é o professor, eu acho que ele tem mestrado em física. Você vê, assim... eu tenho um doutorado em física, mas eu não fico falando eu sou professor e tal, porque eu não gosto dessa carteirada, sabe? Então aqui eu sou professor de física, eu sou professor, eu não gosto, sabe? Porque eu já vi tanto professor ruim por aí, cara, que essa palavra professor, eu peguei até um ranço um pouquinho dessa palavra, né? Eu vejo tanta galera assim,
maldosa usando esse título professor, que sinceramente quando o cara fala eu sou professor, eu já desconfio bastante. Eu não gostei muito desse nome, mas enfim. Então vamos lá, mas antes dá aquela ajudada, senta o dedo no like, se inscreva no canal se não está inscrito. Ó, a primeira coisa que ele vai falar, cara, é do Redshift. Eu peguei algumas frases. Ok, então, maravilha. Vamos falar do Redshift, certo? Vamos ver o que ele vai falar aí. O que ele fala no vídeo, tá? Literalmente. Tá, okay. Os Big Banguistas gostam de dizer que o Redshift é uma prova de que o universo está se expandindo. Sim, tá? Toda hora que você abre um vídeo, as evidências do Big Bang, as provas do Big Bang, tá lá, o Redshift. Sempre vai colocar isso como uma grande evidência, às vezes até como uma prova do Big Bang. O Redshift. Vamos ver se prova mesmo. Aí eu faço uma pergunta, uma boa pergunta. Bom, se os caras falam que o Redshift prova que ocorreu um Big Bang, e se você pega o contexto do vídeo, especificamente a expansão do espaço, então eu pergunto assim, bom, já que está provado, vamos então provar isso em laboratório. Justo. Eu quero uma coisa empírica que possa ser verificada, que possa ser comprovada em laboratório. Qual é o mal de querer isso, sendo um cientista? Você consegue pegar o espaço e expandir em laboratório e verificar que a frequência de onda da luz vai variar, vai mudar? Ela vai sofrer um redshift? Você consegue fazer isso em laboratório? Não. Não, ok? Agora, prestem atenção nisso, que o cara, ele vai usar um espantalho, porque o conhecimento dele é básico nesse assunto, e eu vou falar o porquê, vocês vão perceber. Vamos continuar. Porventura, alguém consegue no laboratório expandir o espaço e verificar que a luz muda? É que a frequência da luz muda, né? Aí essa parte você cortou da citação. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. O assunto é sério, não é pra brincar, não é pra dar risada, o negócio é sério, mas vamos lá. O que é, na ciência, o redshift? Consequência do efeito Doppler, beleza? Falso. É errado. E um erro básico que demonstra a ignorância do cara do assunto. Porque, veja, o redshift que eu cito no vídeo não é o redshift causado por efeito Doppler. Na verdade, eu penso que o cidadão aqui, ele nem sabe disso, ele nem sabe que existem vários tipos de redshift. Ele vai citar o redshift por efeito Doppler, mas não é esse redshift que eu menciono no vídeo. Eu menciono o redshift cosmológico. Não é por efeito Doppler, não é redshift relativístico. Será que você sabe a diferença de um para outro? Eu acho que você nem sabe, cara. Existem pelo menos 3 tipos de redshift. O redshift relativístico, que é o que ele vai citar aí, que não é o que está no meu vídeo, o redshift cosmológico e o redshift gravitacional. Quando eu falo, bom, o redshift não consegue provar que o espaço se expande, é óbvio que eu não estou falando de efeito Doppler. Eu não estou falando de um redshift causado pela velocidade relativa da galáxia para a Terra. Não, eu estou falando do redshift causado pela própria expansão do espaço. Você consegue entender essa diferença? Deveria, porque você é mestre em física. Então assim, aí eu percebi, esse cara não sabe do que ele está falando, ele não tem domínio do que está falando. Porque se ele tivesse de fato domínio, ele sequer iria mencionar efeito Doppler contra o meu vídeo. Porque eu estou falando de redshift cosmológico. E aqui, cara, eu até separei, tá? Vamos dar uma aula aí pro mestre de física. Eu separei uma aulazinha do Instituto de Física do Rio Grande do Sul, tá? Um PDF. Você até acha no Google, bota assim, redshift cosmológico. E os caras, eles falam exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Vamos ler juntos aqui, ó. Vamos ler. Aqui. Olha só. Quando uma onda de luz viaja no espaço, a expansão estica a onda. Veja, não está falando de velocidade relativa de galáxia para a Terra, de velocidade relativa entre a fonte e o emissor da luz. Não está falando de efeito Doppler aqui. Aumentando seu comprimento de onda e causando assim o redshift observado. Continuando, esse redshift não é causado pelo efeito Doppler. Vou repetir aí pro professor J. Vamos deixar uma coisa bem enfática, hein? Esse redshift não é causado pelo efeito Doppler. Entendeu, campeão? Ficou claro agora pro senhor? Vamos repetir mais uma vez.
esse redshift não é causado por efeito Doppler, ok? Pois o efeito Doppler, por definição, aparece quando existe movimento relativo entre a fonte e o observador. E eu não estou falando desse redshift, está no vídeo, tá? É porque esses caras são muito ansiosos, eles são muito afoitos, tá? E eu fico assim, cara, quem acompanhou a live anterior percebeu que eu estava meio desanimado. Eu falei, pessoal, eu estou desanimado com a situação do país, com a cultura do país. E, cara, vendo um vídeo desse, me desanima mais ainda, porque não é uma pessoa comum que tá tentando refutar outro, sabe? É um professor de física. É um mestre de física. E que demonstra não ter um conhecimento básico sobre o que ele tá tentando refutar. E ele comete falácia do espantalho. Ou seja, ele pega uma coisa, ele pega algo que eu disse e distorce e começa a atacar outra coisa. O cara falando de efeito Doppler. Eu não estou falando de redshift relativístico, amigão. Vamos continuar aqui, ó. Olha só. Por isso, uma maneira mais apropriada de chamar o redshift causado pela expansão do universo é redshift cosmológico. É redshift cosmológico, que não é causado pelo efeito Doppler. E aqui ele vai colocar uma frase aqui, uma sentença aqui, que eu penso que é misleading, tá? É uma coisa um pouco enganosa o que ele vai colocar aqui nesse texto. Ele fala assim, ó, mas a equação do efeito Doppler se aplica mesmo assim. De forma que, na prática, tratamos o redshift cosmológico como efeito Doppler. Isso está meio confuso, porque o redshift cosmológico não é causado por efeito Doppler. E ele mesmo diz isso daqui. Vocês viram, eu acabei de ler para vocês, tá? Então, repare que o cara vai falar de efeito Doppler para refutar o meu vídeo. Ou seja, ele confundiu o que está sendo dito no vídeo. Ele está cometendo aqui uma falácia. A falácia do espantalho. Ele está atacando algo que não é o tema, que não é o que eu disse, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Então, as galáxias que se afastam devido à expansão do universo, elas se afastam, e toda vez que... Aí, ó. A gente percebe já que o cara não domina muito bem, porque ele não consegue diferenciar a própria expansão do espaço do movimento relativo da galáxia à Terra, por exemplo. Vamos tentar desenhar, porque esse é um assunto um pouco complexo, tá? Mas vamos desenhar aqui assim, ó. Imagina o seguinte, tá? Suponha que isso aqui é a Terra, tá? E vamos pegar aqui, sei lá... peraí. Isso aqui é a Terra, tá bom? Isso aqui é a galáxia. Tá? A galáxia está se afastando e emitindo luz. Ela está se afastando e emitindo luz. Vai ter um redshift por efeito Doppler. Básico. Ok. Nada demais nisso. Mas o que eu estou falando no vídeo não é esse fenômeno. O que eu estou falando no vídeo é a expansão do próprio espaço. Consegue perceber a diferença? São dois redshifts diferentes. Então, o cara vai gastar aí 9 minutos para refutar o meu vídeo usando um espantalho de redshift relativístico, sendo que eu estou falando de redshift cosmológico. Eu não estou falando do redshift causado por essa velocidade relativa entre a fonte e o receptor. Né? A fonte e o receptor. Não estou falando disso. Eu estou falando do redshift causado pela expansão do próprio espaço. Você entende? O próprio espaço está expandindo no seu modelo, cara. Você compreende isso? Sabe o espaço entre a galáxia e a Terra? Esse espaço está se expandindo. Não é meramente que a galáxia está se afastando da Terra. Tem isso também, mas no seu modelo, o próprio espaço se expande. E isso vai produzir um redshift diferente do redshift causado pelo efeito Doppler. Ficou claro agora? Tá claro? Se não estiver claro, a gente continua. Vocês entenderam, pessoal? O pessoal aqui é inteligente e entende as coisas. Né? Então, rapaz, é brincadeira ter que dar aula para um professor de física. Essa é a situação do país, cara. É brincadeira. Muito ansioso, muito ansiosinho. Muito ansiosinho. Calma, conta de 1 até 10. Antes de você gravar um vídeo assim, tentando refutar os outros, pensa bem, respira... Toma um copo d'água, entendeu? Vê, pô, quem é que tá falando isso? O cara que tá falando isso tem um doutorado em física. Pô, será que... Vamos prestar atenção, assim, sabe? Respira um pouco, calma. Vamos continuar aqui. Houver uma velocidade relativa entre a fonte e o observador,
haverá uma Olha diferença só, na... tá vendo o pensamento dele tá errado? Que não tem nada a ver com o que eu falei no vídeo? O cara tá pensando em velocidade relativa entre a fonte, o receptor, a fonte, o observador. Eu não tô falando disso, amigão. Eu não tô falando de efeito Doppler. Eu não tô falando de redshift relativístico. Uma pessoa que tivesse um mínimo domínio sobre esse assunto iria perceber isso ao assistir meu vídeo. E na verdade eu deixo até explícito aqui, ó. Eu deixo até explícito, redshift cosmológico. Está até explícito. Mas só de você falar, o redshift não prova a expansão do próprio espaço, o cara já ia entender. Não, isso aqui não é... Ele não está falando de efeito Doppler. Então assim, eu identifiquei isso logo de primeira que eu assisti o vídeo dele. Esse cara, ele assim... sei lá, é falta de atenção, ou ele pensou que... não, vou tirar onda aqui com inteligente. Não sei o que ele pensou. Não sei. Sabe? Porque não faz sentido o cara ter mestrado em física. Não sei se ele é da área de cosmologia. Parece que não. Né? E cometer assim um erro básico desse. Certo? Vamos continuar aqui. Aqui. Na frequência emitida pela fonte e recebida pelo observador. Tudo bem, isso é clássico. Isso acontece não só com onda eletromagnética, tá, galera? Isso acontece com onda mecânica, acontece com... Percebe? Então o cara tá falando de efeito Doppler, que é uma coisa da mecânica clássica, tá? É uma coisa clássica, beleza. Mas eu não tô falando disso, cara. Eu não tô falando desse tipo de redshift. Eu tô falando de relatividade geral, de expansão do espaço. Não tô falando de velocidade relativa entre galáxia e a Terra, não. Entre fonte e receptor, não. Quando a ambulância afasta, quando a ambulância aproxima. Velho, isso é básico. Eu que te falo, né? Eu que te falo, você cometer um erro básico desse aí, tentando refutar os outros, e no fundo acaba passando vergonha, tá? Você passou uma vergonha aí pra quem entende do assunto, só que assim, se o cara que é professor de física não tá entendendo o assunto, imagina a massa que comenta no canal dele. Vai entender menos ainda. Então você vai ver uma massa de comentários de pessoas assim, me desculpa, ignorantes. O lance é que ele diz que essa é uma interpretação errada. É uma interpretação errada. O redshift cosmológico ser interpretado como a própria expansão do espaço, no meu ponto de vista, é uma interpretação errada. Mas vamos continuar. Que na verdade nós teríamos aí uma luz cansada. Sim. É minha interpretação. A proposta dele... E não tô brincando, não. O negócio não é pra dar risada, o negócio é sério. Tem artigo publicado sobre isso. E não são poucos, não, são vários, tá? Você pode fazer uma pesquisa aqui, ó, no Google Acadêmico, Target Light. Muitos físicos, muitos cosmólogos falando sobre isso. E olha que cosmologia nem é minha área de especialização. Assim, eu não sou especializado em cosmologia. A minha especialização na física é mecânica quântica. Mas assim, você é especializado em cosmologia porque pelo menos esse erro, publicamente, eu não tenho. Esse erro aí de confundir redshift relativístico com redshift cosmológico eu não vou levar para minha carreira, não. Tá? Vamos lá. O fato de que a luz muda de frequência ao sair dessas galáxias tão distantes e chegar aqui na Terra, o fato, né? Isso é um fato. Okay. Ele e eu concordamos, aprendam isso. A luz emitida por uma galáxia não é a mesma que sai de lá. Ok. Essa é a observação, esse é o fato, certo? Agora, o que é que vai acontecer? Você vai interpretar esse fato, essa observação, com algum modelo. No modelo do cara, tá? É a própria expansão do espaço. Ele vai explicar o redshift cosmológico, se é que ele sabe o que é redshift cosmológico, agora ele sabe, né? Agora ele sabe que redshift não é só causado por efeito Doppler, né? Ok. Então ele vai interpretar assim, não, é o espaço que expandiu, mudou a frequência da luz, beleza. A minha interpretação é outra, o meu modelo é outro. E não há problema de você, sendo um físico, sendo um cientista, interpretar observações de uma maneira alternativa. Não há nenhum problema nisso. Ciência é assim. Isso é ciência. Essa é a verdadeira prática científica. Vamos lá.
frequência que ela sai de lá não é a mesma frequência que ela chega aqui. A ciência considera que isso é um efeito, devido ao efeito Doppler, é o redshift. Opa! Aí que ele erra mais uma vez. Ele está preso nesse negócio de pensar que todo redshift é causado por efeito Doppler. Não, cidadão, não! Não! Ele fala que é um efeito chamado luz cansada. Luz que sai dessa... No meu modelo, sim. Eu interpreto dessa maneira. Tá? Galáxia, ela, digamos assim, perderia energia devido às distâncias serem cosmológicas, distâncias gigantescas. Sim. E ao perder energia, ela perde frequência. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra essa pessoa que fez o vídeo, cara. Pergunte. Por acaso isso pode ser provado em laboratório? Pronto, aí eu te faço uma outra pergunta, tá? Por acaso, você pode provar a expansão do espaço no laboratório? Você pode provar que o redshift é causado pela expansão do espaço no laboratório? Então, no mínimo aqui, amigão, nós estamos com duas ideias concorrentes. Você tem a sua interpretação, o seu ponto de vista sobre essa questão. Eu tenho o meu, a sua não pode ser provada e a minha também não pode ser provada. E aí? Tá igual. No mínimo tá igual. Sob esse ponto específico. Então, eu admito, tá, tudo bem. Eu não vou conseguir provar isso no laboratório. Porque a gente está falando de distância cosmológica e tal, não vou conseguir provar em laboratório. Mas você consegue provar a expansão do espaço em laboratório? Você consegue esticar, expandir, distorcer o espaço em laboratório? Você consegue? Você não consegue. Então vamos deixar de hipocrisia. Aqui eu estou jogando a real. E não tenho medo de falar, não, a minha ideia realmente eu não consigo provar em laboratório. Mas você consegue provar a sua? Eu volto a pergunta para você. Tá? Lembrando, não estou falando de efeito Doppler. Não estou falando de efeito Doppler. Só que aí ele vai continuar com a falácia do espantalho e vai dizer assim, mas o efeito Doppler eu provo em laboratório. Quer dizer, o cara distorceu tudo, né? O cara acha que redshift é só causado por efeito Doppler. Luz cansada pode ser provado em laboratório? É porque efeito Doppler pode ser provado. Tá vendo? Mais uma vez o efeito Doppler na cabeça do cara. Então vocês percebem como uma falácia do espantalho, ela compromete todo um debate? Não dá mais para debater. Eu poderia fechar o vídeo agora aqui. Cara, o seu vídeo comete uma falácia do espantalho e assim, eu não vou mais reagir. Não tem mais o que falar. O vídeo tá errado. Tudo que ele falar agora vai estar comprometido por conta dessa falácia do espantalho que ele usou, entendeu? Ele tá atacando uma ideia que não é o que eu digo. Ou seja, é como se ele cometesse um crime no debate. Uma falácia é como se fosse um crime no debate, sabe? Entende? Mas vamos lá. A qualquer momento, inclusive, é tema do ensino médio. E outra coisa, cara, existe um negócio chamado Blue Shift. Ou seja, não tem só galáxias que se afastam. Aí, ó, mais uma vez, por conta da falácia, ele vai continuar com esse pensamento equivocado. Eu tô falando da expansão do espaço, amigo. Eu tô falando do redshift causado pela própria expansão do espaço. E não por conta de velocidade relativa entre receptor e fonte. Esquece isso. Esquece isso. Então, pessoal, vocês percebem que a gente gasta energia, a gente gasta tempo para ficar respondendo esse pessoal? Vocês percebem como isso é desgastante? É até, às vezes, desanimador? Vamos lá. Tem galáxias que se aproximam. E essas galáxias que se totalmente relevante para o que está sendo discutido. Totalmente relevante para o que eu apresentei no vídeo. Mais uma vez, não estou falando de efeito Doppler. Isso está tão claro no vídeo, cara. Tão claro que uma pessoa que ensina física, né, deveria ter competência assim para ter percebido. Pelo menos entender o que está sendo dito. Se aproximam, o espectro desvia para o azul, cara. Então, por acaso, a luz ganharia energia? E essa energia vem da onde? Da calopsita, do infinito? Isso é uma outra discussão. Repito, eu estou falando de redshift cosmológico e não de redshift relativístico. Todo o seu vídeo é baseado na falácia do espantalho, tá? Veja, o redshift não é a prova definitiva de que o universo está se expandindo, mas é uma evidência muito significativa. Então ele admite que o redshift não pode ser usado como prova, hein? Nem o redshift relativístico, hein? Ele admite, então, hein? Não é a prova definitiva, é um eufemismozinho, né? Ok. Evidência, ok. Mas, assim, evidência, essa palavra é muito plástica. O redshift ele pode ser considerado uma evidência também num modelo alternativo.
No meu modelo, o redshift é evidência da teoria da luz cansada. Você percebe? Com certeza, eu acho que faz muito mais sentido falar em redshift, em efeito Doppler, do que falar em luz cansada. Ok, é um direito seu. É um direito seu achar que o modelo do Big Bang é melhor, é o seu gosto. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Existem assuntos na física, cara, que acaba virando questão de gosto. E no final ele vai dizer assim, a ciência não tem opinião. Errado, errado. Quando você tem um fato, um dado bruto, e você coloca uma interpretação naquilo, existe uma subjetividade. Existe. É por isso que tem tanto modelo cosmológico por aí, cara. Porque vai ter cientista que vai dizer, cara, eu não concordo com o seu modelo, eu prefiro, sei lá, um modelo de universo eterno, eu prefiro, sei lá, um modelo de universo estacionário, tantos e tantos modelos. E assim, tem cosmólogo, aquele vídeo meu da Tudo Gira ao Redor da Terra, eu até cito o George Ellis, né? Que ele fala que boa parte da cosmologia virou questão de gosto. O cara aqui, ele gosta mais do modelo do Big Bang, ele tem até camisa, Big Bang. Agora, vou falar dar uma dica pra ele, né? Não sei se ele sabe. Você sabe quem criou esse termo Big Bang, amigão? Você sabe quem foi? Você sabe de onde veio esse termo Big Bang? Foi de um cara chamado, um astrônomo, Sir Fred Hoyle. E você sabia que o cara que colocou essa nomenclatura aí nesse modelo, Big Bang, você sabia que ele era um opositor do modelo do Big Bang? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, o cara que inventou esse nome aí, Big Bang, pro modelo da expansão. Esse cara lindo aqui, né? Bonitão, né? Olha como o bicho é bonito. É bonitão, hein, esse cara aí. Esse cara aí, ele era um dos principais contestadores desse modelo. Olha que coisa interessante. Astrônomo, Sir. Certamente com mais conhecimentos aí do que você. Né? Então, muita calma nessa hora, cara. Muita calma nessa hora. Isso sim é que não dá pra provar em laboratório. O segundo questionamento desse vídeo que eu assisti é a radiação cósmica de fundo. E ele diz o seguinte: vamos lá. A interpretação dos Big Banguistas é que a radiação... Tu percebe que eu sempre falo interpretação, percebe? Porque existe o dado, existe a observação. Beleza, a gente concorda com a observação. Como ele falou aí, eu concordo, ele deve concordar comigo. Sim, eu concordo com a observação, sem problema nenhum. O que eu não concordo é com a interpretação que vocês, do modelo do Big Bang, estão dando para essa observação. Só isso. Tá? Só isso. Então, acostume-se com isso. Acostume-se com a controvérsia científica. A ciência, cara, não é uma via de mão única, não. Existem várias ideias aí correndo, pessoal discutindo. Parece que vocês querem enfiar esse negócio de Big Bang goela abaixo. Aqui não, amigão. Aqui não. Você pode fazer isso aí com a tua massa aí de inscrito e tal. Mas aqui não. Hã? A radiação cósmica de fundo que observamos é o remanescente de uma radiação originada há 400 mil anos depois. Esse é o modelo dos caras, tá? Então você mede, você observa essa radiação preenchendo o espaço. E os caras vão dizer, olha, isso aí na verdade é um resquício lá do Big Bang. Né? Há lá bilhões e bilhões de anos, aí tem esse resquício dessa radiação em todo o espaço. A minha ideia é diferente. A minha ideia é conhecida como espaço superfluido. Espaço quântico superfluido. Vários artigos publicados sobre isso, tá? Superfluid Quantum Space... Superfluid Quantum Space, tempo invariante, como uma teoria unificada, várias ideias aqui, Google acadêmico, tá? E eu vou dizer basicamente o seguinte, cara, eu interpreto isso daí como o próprio espaço estar emanando essa radiação, porque na minha visão, tá? O espaço, ele não é vazio. É por isso que eu bato tanto na teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade vai dizer que o espaço é vazio e tal. Na minha visão, ele não é. E a minha teoria do éter, ela é diferente da teoria do éter do século XIX, começo do século XX, como os físicos pensavam, né? Ela é diferente, eu vou explicar essa diferença, porque ele vai falar sobre o éter também. Aí quando ele falar sobre o éter, eu comento. Vamos lá, vamos continuar aqui.
do Big Bang. Mas essa é uma interpretação errada. A interpretação correta é que todo o espaço está emitindo radiação. Aí eu jogo essa afirmação, certo? Na minha visão, a interpretação correta é essa. Não é que essa radiação veio lá do Big Bang e está aí no espaço. Não. Na minha visão, o espaço não é vazio. E na minha visão, o espaço é um superfluido quântico, tá? E ele tem essa propriedade, sim, de emitir radiação, emitir energia. Quando ele fala do éter, eu explico mais. Vamos lá. Cara, eu fiz física nuclear no meu mestrado. E eu fiquei pensando assim, nos processos... Eu também fiz. Processos de emissão de radiação. Sei lá, um elétron acelerando. O espaço emitindo radiação. Eu sei, é estranho, né? Eu sei que parece estranho. Mas assim, a física moderna é bem estranha em muitas coisas, cara. É bem estranha. A própria curvatura do espaço é uma ideia bem estranha, né? Então assim, de estranho por um lado, estranho por outro, eu prefiro o meu estranho. Tipo, eu fiquei tentando entender da onde a pessoa tirou isso, sabe? Assim, me parece esse cara tá falando da teoria do éter, cara, mas não faz o menor sentido, cara. Isso sim, é impossível de se provar em laboratório. Inclusive a teoria do éter já foi deixada pela física há muito mais de 100 anos, então... Pronto, aqui a gente vai entrar em outro ponto, tá? Ele fala que é impossível provar em laboratório. Mas assim, no modelo do cara aí, do Big Bang, como tá escrito na camisa dele, né? Existem diversas coisas que não podem ser provadas em laboratório. Diversas. Cara, no seu modelo, tá? O universo, 95% do universo, ou talvez um pouquinho mais, né? Agora eu não lembro se é 96%, não importa. Uma enorme quantidade do universo é constituída de matéria escura e energia escura, duas coisas que não podem ser provadas em laboratório. Então o teu modelo criou uma física, tá? Onde nós não conhecemos, pelo menos aí, 96% da constituição do universo. Esse é o seu grande modelo. É um modelo da ignorância. Então, cara, calma. Antes de criticar o meu espaço superfluido, olha pro teu modelo, cara. Sabe, tem até aquele versículo da Bíblia, como é, pessoal? Você fala lá do cisco no olho do teu irmão, mas não olha a madeira que está no teu próprio olho, né? É algo assim, né? Você vê, a Bíblia sempre tendo razão, hein? Até nas discussões científicas. Vamos lá. Digamos, esse cara tá um pouco atrasado. Mas atrasado não. Quem tá atrasado é o senhor, que desconhece essas discussões modernas sobre o que eu vou chamar aqui de éter moderno, o espaço superfluido quântico. Você desconhece isso daqui. Isso aqui é física avançada, moderno. 2017, 2020, olha só, 2018, tudo artigo novo, 2018, 2021, 2019, 2022, 2019. Físicos estão falando sobre isso, estão trabalhando sobre esse éter moderno, tá? O espaço superfluido. Tá? Aqui eu também vou citar esse artigo aqui muito bom, escrito por 3 cientistas chineses, tá? Em que eles defendem a teoria da luz cansada contra o Big Bang. Um artigo excelente, eu já li esse artigo aqui, gostei muito. É um artigo até que didático, tá? Os caras falam de Ernest Mach. Excelente artigo. 3 cientistas chineses fizeram um excelente trabalho aqui na teoria da luz cansada contra o Big Bang, tá? Eles falam aqui, ó, os problemas do Big Bang, tá vendo? Considerações sobre os problemas relacionados ao Big Bang, a idade do cosmos, o problema do horizonte. Aí eles falam sobre a radiação cósmica de fundo, sobre alguns paradoxos. Então, assim, aí eles falam aqui, ó, a teoria da luz cansada proposta por Zwick em 29 e recentemente desenvolvida por Shao em 2013, um cientista chinês, explica o redshift cosmológico. Tá vendo, cidadão? E aí, será que esses caras são pseudocientistas também? Porque você foi correndo fazer um vídeo contra o meu canal, contra mim, né? Querendo vender nossa imagem aqui como retardados, como pseudocientistas. Publica um artigo então contra esse daqui, ó, contra esses 3 cientistas chineses aqui, ó, que afirmam, tá? Que o redshift cosmológico é explicado pela teoria da luz cansada. Faz um vídeo aqui contra esses caras aqui, pô. Faz aí.
Sacou? Vamos lá. Cadê? O principal do vídeo eu tô deixando pro final. Ele decidiu questionar a teoria geral da relatividade. Grandes bosta. Grandes bosta. É inquestionável essa teoria? É um dogma agora? Então tu percebe que esse cara, ele não tá fazendo ciência? Ele resolveu questionar a teoria da relatividade. Grandes bosta. Aqui, eu vou citar aqui pra vocês um canal, tá? De um professor que foi professor da USP, tá? Deixa eu colocar aqui no YouTube. Professor de física da USP, tá? E o canal do cara é só questionando, o assunto do canal do cara é só pra questionar a teoria da relatividade. Vocês conhecem ele? O Carlos José Borges. Aqui, ó. Olha quantos vídeos só falando contra essa teoria aí mentirosa da relatividade. Só sobre relatividade. Aí eu recomendo aí pro professor de física, o mestre em física, né? Dá uma passada lá. Troca uma ideia com o Carlos José. Vai chamar ele conspiracionista também? É tudo conspiracionista pra vocês, né? É tudo pseudocientista, né? Olha só quantos vídeos, cara. 6 anos, 7 anos, olha isso, cara. 7 anos produzindo conteúdo sobre a teoria da relatividade. Contra, né? A teoria da relatividade. Então, assim, o cara não tá habituado com essas discussões. Ele só tá habituado em fazer aquele feijão com arroz ali, aquele basicão, entendeu? Em repetir coisas. Aí quando ele vê alguém colocar isso aqui, ó. Alguém colocar uma thumbnail assim, ó. Com Einstein, com nariz de palhaço. O cara, eu acho que ele deve ficar muito irritado. Agora eu tenho que fazer um vídeo pra refutar esse conspiracionista. Eu acho que foi isso que aconteceu. E comete uma série de falácias, não sabe diferenciar redshift relativístico de redshift cosmológico, parece que não sabe diferenciar afastamento de galáxia com a própria expansão do espaço, cometendo erros básicos. Aí eu vejo um outro carinha, sabe? Um tal de professor J detonou seu vídeo, você é um retardado. Oh, meu Deus do céu, dá até pena. Eu tenho até pena. Então assim, cara, esse ambiente de internet, ele pode se tornar um ambiente extremamente tóxico. E você tem que ter cuidado, sabe? Porque tem uns gado, um pessoal assim realmente raivoso, ignorante. Pessoas ignorantes mesmo, sabe? E essa semana juntou uma panelinha aí, uma patota, pra fazer um monte de vídeo atacando o meu canal. Juntou uma patota. Eu acho que todos esses caras conversam, tá? Não vou botar a mão no fogo, não tenho certeza, mas eu considero essa possibilidade. Que esse cara aqui conversa com o universo anônimo. Sabe o que é o universo anônimo? É um cidadão que só faz vídeo contra várias pessoas aí, falando dos outros, né? Mas você não sabe qual é o nome dele, você não sabe qual é a cara dele, qual é o rosto dele. É um anônimo. O nome do canal é Universo Anônimo. Esse é o nome verdadeiro desse cidadão, né? Eu não sei se ele sabe, tá? Mas a nossa Constituição, ela veda, ela proíbe o anonimato. Você pode falar o que você quiser, mas não pode ser anônimo não, campeão. Bota o seu nome aí, bota o seu rosto aí, porque aqui, quem acompanha o canal, tá vendo o meu rosto, o pessoal conhece meu nome. Entendeu? Então, acho que essa galera conversa, tá? Todos eles aí estão... Eu acho que sim. Eles estão aí reunidos num grupinho de WhatsApp. Aí resolve... Vamos nessa semana atacar o canal do fulano de tal, que é um canal lá que bate na evolução, no Einstein. Aí, juntou toda essa galerinha, 3, 4 vídeos atacando o canal inteligentista. É universo anônimo, é cidadão lá de não sei da onde, é professor J do não sei o quê. Esquisito, né? Vamos lá. Aí que eu fui entender porque que ele põe o Einstein com cara de palhaço na capa do vídeo. Assim é dito pela pessoa que fez o vídeo. A métrica do Big Bang funciona apenas na geometria de Riemann. Correto. Correto, uma geometria de espaço-tempo curvo. Mas assim, não existe nem espaço-tempo, pessoal. Só existe espaço. Não tem... Sabe, assim, é difícil discutir com a galera assim, porque às vezes você tá com um pensamento lá na frente e o cara tá pensando uma coisa lá atrás. Então você tá falando de redshift cosmológico, o cara tá pensando em efeito Doppler, entendeu? Aí bate um desânimo de discutir com esse pessoal, mas aí ele colocou um professor do ITA.
pra nos responder. Ó, a gente tá com moral, hein? Professor do ITA. Vamos ver, vamos ver. Isso é, uma geometria de espaço curvo. Mas em 2014 a NASA mediu que o espaço do universo é plano. Sim. O espaço tem uma forma euclidiana, sabe? Sim, é o que eu defendo. É o que eu defendo. Tem um vídeo aqui. Cadê? Esse vídeo aqui curtinho, como eu falei, tá? A gente não vai gastar muito tempo com essas palhaçadas aí da relatividade. Não existe curvatura do espaço. Um vídeo muito interessante aqui, tá? O que é que os caras fizeram? Eles pegaram 3 objetos estelares, distâncias grandes, tá? E mediram os ângulos internos entre os 3. E eles demonstraram que esse ângulo, a soma do ângulo deu 180 graus, ou seja, um triângulo equilátero. O que isso significa? Que aquele espaço não curvou, não tem curvatura ali. E aí esses carinhas que ficam mamando o Einstein vão falar assim: não, mas você só provou um espaço local. Você não provou que todo o universo é plano. Mas você quer o quê? A gente tá falando de distâncias gigantescas e você quer o quê? É o que dá pra fazer, cara. E com isso que dá pra fazer, considero que é uma fortíssima evidência que o próprio espaço é plano. A geometria do universo é plana. E não só isso, o próprio espaço em si é plano. Não só a geometria do universo, tá? Só que os caras os idólatras aí do Einstein não vão gostar disso, porque aí significa o quê? Que não existe curvatura do espaço. Né? Mas vamos lá. Cadê? Sabemos que o espaço do universo não é curvo. As soluções da relatividade geral deixam de ter significado físico. Sim, minha visão é essa aí. Então a relatividade geral, ela vai te entregar algumas possibilidades sobre a geometria do universo, que eu até coloco no vídeo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês assistirem. Nesse aqui, olha só, para as teses. Deixa eu colocar no vídeo aqui na tela. Aqui, ó. Eu até coloco, tá vendo? As possibilidades lá das equações da relatividade e tal. Pode ser semiaberto, pode ser fechado e tal. As evidências estão demonstrando que é plano. Só que aí os caras vão falar assim, ó. Mas na verdade, isso é a geometria do universo. E o espaço, ele pode ser curvo, assim, em outras regiões. Nessa aqui não foi, tá? Mas pode ser em outras. Então eles fazem um certo malabarismo, sabe? Para continuar mantendo a visão do Einstein, né? Só que qual é o meu pensamento? O que é que está acontecendo aí no fundo, tá? A teoria da relatividade geral, a matemática da teoria da relatividade geral, boa parte dela não tem correspondência na realidade física. Então, ele vai chamar agora um professor lá de física, tá? Do ITA, e vocês vão perceber que esse professor aí, o cara fala, não diz nada com nada, bota umas equações lá, o cara fala, não fala, no final o cara não fala nada, você não entende nada do que o cara tá falando, aí ele só fala assim, não, tenta essas 3 possibilidades aqui e é isso. Cara, eu não tô interessado em coisas puramente abstratas que não têm correspondência na realidade. No meu modelo, espaço curvo não existe na realidade. Ele pode existir ali na abstração matemática e tal, mas na realidade não. Ou seja, não tem significado físico. E boa parte das coisas da física, tá? Da física matemática, não tem sentido físico, não tem significado físico. Elas só fazem sentido ali naquele mundo matemático. E isso acontece com a relatividade também, né? Só que a galera da relatividade realmente acredita que o espaço é curvo e tal, né? Que aquela matemática ali não é puramente abstrata, que tem um sentido físico e tal. Eu discordo disso. Mas vamos continuar aqui. Cadê? É muito óbvio que ele tá fazendo uma confusão aí. Confusão? Eu tô fazendo confusão, cara? Eu? Não é você, não? Confundindo redshift relativístico com redshift cosmológico. Achando que a teoria do éter morreu lá no século XIX. Eu que tô fazendo confusão? Você tem certeza disso, cara?
E mandar mensagem pro meu amigo que é professor de relatividade geral no ITA. Isso mesmo. Legal, professor do ITA. Agora subiu o nível, hein? É agora que nós vamos ser refutados, hein, pessoal? Nossa, tô até empolgado pra ver a grande refutação aí do professor do ITA. Vamos ver. Cara, um dos caras que mais manja de relatividade geral no Brasil. Legal. Agora... Ué, você sabia que um dos caras que mais manjava de relatividade, o Herbert Dingle, no finalzinho da vida dele, ele começou a falar contra a relatividade? Tu sabia disso? Ele tem até um livro lá, Por que a relatividade está errada? Algo assim. O Herbert Dingle. Já ouviu falar desse cara? Provavelmente não. Né? Então, assim, grandes bosta. O cara, eu sou professor de relatividade. Oh, nossa, o Dingle era também. Agora, o professor de relatividade geral do ITA vai responder essa frase. E aí, professor César? Me conta aí, cara, o que você achou dessa frase? Então, o que tá rolando aí é um problema conceitual extremamente sério. Provavelmente de alguém que... mas tu deveria identificar o problema conceitual aí do seu amigo sobre redshift relativístico e redshift cosmológico, né? Aí tu ficou caladinho, né? Nunca estudou de fato relatividade geral e cosmologia. Tá, Por que eu digo isso? Então, veja assim, olha como essa teoria ela é irrelevante pra física, pra tua vida. Um cara com doutorado em física nunca estudou a relatividade geral. Então quer dizer que você pode se formar com um doutorado em física e formalmente nunca ter estudado a relatividade geral? Como isso é possível? Porque o cara atingiu o grau de doutorado e nunca estudou relatividade geral formalmente na academia? Nunca pegou uma cadeira de relatividade geral? É possível. Porque é uma teoria que, cara... Essa é a minha revolta. Você vai em sites de ciência, notícias, de 10 notícias, tipo assim, umas 7 falando de relatividade. Buraco negro, Big Bang, expansão do espaço. Cara, tudo isso é assim, não muda nada a tua vida, nada. Não é prático, é só, sabe? E eu vejo, cara, os caras acham que isso é ciência. Então, o cara pode se formar com um doutorado em física e nunca ter passado por uma cadeira de relatividade geral. Sim, é possível. É super possível. Na verdade, a maioria nunca passou. Só a galera que se especializa na área de cosmologia. Isso é só para você perceber o quão irrelevante é essa teoria na formação de um físico, tá? Vai ligando os pontos aí. Vamos lá. Isso para você, meu caro. Porque existe uma coisa que nós chamamos de espaço-tempo plano. E outra coisa que é o que chamamos de geometria do universo. O espaço-tempo plano, ele é descrito por uma métrica que nós chamamos de métrica de Minkowski. E, de fato, dentro de um espaço que é euclidiano. Agora, a geometria do universo é outra coisa completamente distinta. Então a gente começa tomando uma coisa que nós chamamos de métrica de Lemaitre, Friedman, Robertson-Walsh, que é a métrica base que descreve um universo. Agora, olha que interessante, ele vai citar essa métrica aí. Quando eu fiz o vídeo, tá? O erro dos Big Bangistas, olha que coisa curiosa, tá? Porque eu sei dessas implicações, eu sei qual caminho ele iria, eu já sei quais são as respostas. Nesse vídeo, eu tinha fixado um comentário colocando o seguinte, olha, a métrica FLRW, essa métrica que ele citou, olha só, há 3 semanas, tá? Para o pessoal não pensar, você editou. Não, há 3 semanas. A métrica FLRW não funciona no espaço plano. E o que é que eu digo no vídeo? Que a NASA mediu que o espaço é plano. Então você tem um espaço entre 3 objetos estelares, que não é pouco espaço. Os caras mediram os ângulos internos, a soma desses ângulos, 180 graus, triângulo equilátero, não tem curvatura ali. Isso é evidência de espaço curvo ou espaço plano? Geometria do universo, e não só a geometria, mas o próprio espaço. Ele, como professor de relatividade, é claro que ele vai acreditar que o espaço curva, certo? Eu não acredito nisso. O meu modelo é outro, tá?
Vamos lá. Em expansão. Bom, dada essa métrica, a gente... Agora vem um monte de conversa aí, de abstração e tal, que, como a gente já falou, não tem significado físico, tá? Por exemplo, se a geometria do universo, de fato, ela é plana, tá? O que isso significa? O que isso significa? Que todas essas soluções aqui, ó... Deixa eu colocar aqui, cadê? Esse vídeo aqui. Que todas essas soluções aqui, ó... Esses objetos... Ó, que essas soluções aqui não têm significado físico. Ou seja, é só uma abstração da matemática. É só uma coisa ali abstrata. Mas que não tem uma correspondência na realidade física. Entende? Só que eu acho que a falta de correspondência na realidade física da teoria da relatividade vai muito além disso daqui, tá? Vamos lá. Cadê? Vamos finalizar aqui o React, tá? Tô gastando muito tempo com isso daí, vamos lá. Toma as equações de Einstein e aplica a métrica. Ou seja, nós estamos num espaço riemanniano. Em um momento que a gente chega num tal de um fator K. Se este fator K, ele for, por exemplo, -1, nós temos, então, um universo que seria fechado e esférico. Se esse fator K for igual a 1... Cadê a refutação do vídeo? Cadê o que tá errado no vídeo? Não tem nada errado. O que tá acontecendo aqui é o seguinte... Ele tem um modelo, eu tenho outro. Ele tem uma interpretação, eu tenho outra. Cadê a refutação? Cadê? O cara só tá falando, ó, tem a equação da relatividade geral, você tem aí 3 possibilidades para a geometria do universo. Tá, onde é que tá a refutação? Temos um universo onde é que tá o erro? Aberto em formato de cela. Se este K for muito próximo de zero, nós temos o que chamamos de um universo com uma geometria plana. Um universo em expansão, não podemos esquecer isso. Opa, aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Que ele vai falar o quê? Que a métrica de Euclides, a métrica euclidiana, você pode expandir essa métrica. Que você pode expandir o espaço plano. Opa, tem físico que discorda disso. Calma lá, muita calma nessa hora. Tá? Ele vai concordar porque ele acredita mesmo que o espaço expande e tal, tudo bem, é o modelo do cara. Mas aqui eu quero pontuar o seguinte, que existem modelos cosmológicos, tá? De geometria do universo plano, que o espaço sequer expande. Tá? E se você parar para pensar, é esquisito você imaginar que a métrica de Euclides, ou seja, a métrica do mundo real, tá? Possa se expandir. Então uma outra métrica, o espaço deixa de ser plano até, vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. Não é mais aquele espaço R3 que a gente conhece, já é um outro espaço. Tá? Não é mais Euclides, não é mais euclidiano. Disso. No fim das contas, o que eu quero pôr aqui? Que das equações de Einstein, a gente é conduzido naturalmente à possibilidade de um universo que é plano. Universo plano. Espero que isso sane qualquer dúvida com relação a essa questão. Não foi dessa vez que essa pessoa conseguiu refutar o modelo cosmológico padrão. Não quero refutar. A minha ideia não é refutar. A minha ideia, na verdade, é mostrar um modelo alternativo. E o senhor aí falou, não disse nada com nada e... Ok. Você apresentou seu modelo. Mas cadê o que está errado no que eu digo? O que eu digo, na verdade, é um outro modelo, só isso. Resumindo, galera, cuidado com o que você vê na internet. Cuidado, tenha muito cuidado. Né? Então agora você apresentar um modelo alternativo a esse tal de Big Bang aqui, escrito na camisa dele, né? É um perigo, tenha muito cuidado. Muito cuidado. Ciência não é feita de opinião, não é opinião. Opa, calma lá. A gente falou várias vezes aqui a palavra interpretação. Você acha que interpretação não tem um caráter subjetivo, não? Você tem lá o dado bruto, você vai ter que interpretar aquilo dali. E, cara, na ciência, tá? Existem diversas interpretações para uma dada evidência, para um dado, para uma observação. E isso, cara, de certo modo, sim, é um caráter subjetivo. É muitas vezes até uma questão de gosto, tá? Você pode pensar que não, mas você gosta do modelo do Big Bang.
Você pode achar, não, eu não gosto, não, é uma coisa puramente imparcial. Não. Não é bem assim, não. Tem uma subjetividade, tem uma parcialidade, tem sim. Por mais que você negue. Assim como eu tenho também, mas eu não nego, eu deixo explícito, de fato, pessoal, eu tenho uma preferência por um modelo, eu gosto mais desse modelo, tá? Eu tô aqui colocando, sim, um caráter de subjetividade nesse julgamento. Lembre-se, a ciência não é feita por robôs. Ela é feita por homens, que têm sentimentos, que têm cosmovisões. E tudo isso, cara, vai influenciar no teu julgamento, na tua interpretação. Não queira tirar o caráter opinativo da ciência. Não queira não, tá? Opinião do Jota, ciência não é a opinião do professor César, ciência não é a opinião da pessoa que fez esse vídeo. Ciência, ela é baseada num método sistemático chamado método científico. Opa! Agora a gente chegou num ponto interessante. O que é uma teoria científica? O que define uma teoria científica de uma teoria pseudocientífica? É um método? É puramente um método? Porque eu posso estabelecer um critério assim, olha, se você não pode observar algo da sua teoria, se você não pode verificar aquilo em laboratório, então ela passa a ser pseudocientífica. Tem um vídeo meu aqui, tá? Que ele já tem, acho que mais de 2 anos. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Vou colocar aqui pra vocês. Olha só aqui, ó. É um vídeo antigo, tá? Vamos descer aqui. Cadê? Olha só. Cosmologia é ciência, 2 anos. Nesse vídeo aqui, eu chego à conclusão, baseado em alguns critérios, que é pseudociência. Por quê? Porque a cosmologia, e veja, eu até cito um físico, que é cosmólogo, que fala a mesma coisa. Porque a cosmologia, ela tem diversos objetos que não são diretamente observáveis, não são verificados em laboratório. E se você coloca um critério, teoria científica é só aquilo que você consegue observar, as coisas, você consegue experimentar. Então, a cosmologia vai deixar de ser uma ideia, uma teoria científica, porque tem várias coisas nela, principalmente nessa cosmologia aí do Big Bang, que você não observa, cara, diretamente, energia escura, matéria escura. Só isso, né? Só isso, que já é muita coisa dentro da teoria. Então, essa ideia aí, cara, que você tá tendo de, isso é ciência, tem que... Calma lá. Eu admito também, por esses critérios, a minha ideia também não pode ser considerada científica. Mas esse é um problema inerente da cosmologia, vocês percebem? Independente da ideia, independente do modelo. A cosmologia, eu sei que muita gente não vai gostar, o professor do ITA não vai gostar porque é o trabalho do cara, mas assim, na minha visão, a cosmologia é uma pseudociência, tá? Vamos lá, cadê? E é ele que a gente usa como referência para definir alguns padrões na natureza. Ou seja, o próprio método vai te indicar isso. Então, se você estabelecer um critério extremamente rigoroso, olha, eu só posso considerar teoria científica aquilo que ela vai propor como observável, experimentável, verificável. E, cara, você consegue furar o espaço? Você consegue expandir o espaço em laboratório? Você consegue verificar energia escura, matéria escura em laboratório? Não, cara. Então, se você for bem rigoroso, tá? Com esses critérios aí de método científico, como você tá falando, então a sua própria ideia, a própria cosmologia passa a ser uma pseudociência. Só que o pessoal é assim, o pessoal passa um pano, o pessoal, né? Não vamos ser tão rigorosos assim, né? Não, entende? Então, vamos lá. Então, tem que tomar muito cuidado com o que se vê na internet. Muito cuidado com o canal inteligentista, hein? Nós somos aqui um perigo pros Globe. Olha a galera do Super Xandão aí. Algumas pessoas, para tentar validar suas premissas que são erradas, elas usam pontos que ainda são no limite da ciência. Eles falam assim, olha, a ciência não explica isso, porque ela não explica isso. Tudo que tá pra trás tá errado. Mas não, cara. Eu não falo isso. Eu nunca falei isso.
É assim que funciona. Porque eu não sei alguma coisa, não significa que aquilo que eu sei está errado. Eu não posso invalidar tudo que nós já estudamos. Não se trata nem de invalidar, cara. Se trata de mostrar uma ideia alternativa. Você tem a sua ideia, maravilha, tá? Você tem o seu modelo, maravilha. Mas entenda que o universo da ciência, da cosmologia, né? Que eu considero que é uma pseudociência, mas vamos deixar isso quieto. Esse universo aí da cosmologia, ele é muito mais diverso do que modelo de Big Bang. Você tá entendendo? 5.000 anos de história para tentar justificar uma premissa errada. As pessoas podem ter opinião. 5.000 anos de história para justificar. Você sabia que o geocentrismo, ele era o paradigma por mais de 2.000 anos de história? E os caras, basicamente assim, quase que da noite pro dia, revolucionaram tudo? Jogaram no lixo 2.000 anos de história? Então, se você está usando esse argumento aí para favorecer o Big Bang, deveria também para favorecer outros paradigmas, né? Como o próprio geocentrismo. Mas a resposta final tem que vir do método científico. É isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Beijo do Jota. Tem um monte de coisa, rapaz, que da ciência, tá? Que nem seguiu esse método aí. É muito, não é pouca não. E tá no establishment. Quântica e a teoria da relatividade. Então tá respondido, pessoal, cara? A gente respondeu legal? A gente gastou quantos minutos pra responder isso daí? É por isso que eu falo, pô, cara, a gente gasta energia, né, pra fazer essas respostas, perde tempo, né? É um pouco desgastante. A gente gastou quanto tempo? Mais de 30 minutos, olha só.